Desde o início da pandemia da Covid-19, o mundo se deparou com uma nova situação que não estava totalmente preparado para o enfrentamento da Covid-19. Visto isso, se identificou dentro dos estudos epidemiológicos que as populações mais vulneráveis eram principalmente as populações de idosos e que também aqueles pacientes que tinham alguma comorbidade. Essas pessoas elas tiveram mais avanço para casos de óbitos, mas também das complicações relacionadas com isso. Então, maior hospitalização, maior tempo na UTI. A partir do advento da vacina, criou-se uma esperança que toda a população, inclusive essa população, tivesse o tratamento mais apropriado para o enfrentamento da Covid-19. Só que sempre há uma preocupação quando você gera imunizantes para a população mais idosa. Existe um comportamento natural que é chamado de imunossenescência, ou seja, quando você vai ficando mais velho, o seu sistema imune ele começa a ficar mais incompetente para a produção de anticorpos, o que é natural. Foi a partir da soroprevalência que nós avaliamos no estado de Sergipe, no EpiSergipe, que surgiu esse trabalho de avaliar a resposta imunológica após a vacinação com Coronavac em idosos institucionalizados. E como foi feita essa avaliação? A partir de uma triagem no boletim vacinal do estado de Sergipe, onde foram recrutadas as instituições de longa permanência que abrigam idosos que já tivessem completado o esquema vacinal completo da Coronavac, que nesse caso são com 2 doses. Então o estudo foi identificar se a vacina era efetiva, a Coronavac, nesses indivíduos, e se a produção de anticorpos era compatível com a aplicação da vacina quando comparado com indivíduos adultos. A resposta imunológica humoral ela é mediada por anticorpos neutralizantes e os anticorpos IgM e IgG, que nós comumente adquirimos após uma infecção. Nesse caso, foi após uma imunização contra a Covid-19. Nós vimos que, nos primeiros 30 dias, as mulheres apresentavam uma taxa de anticorpo menor que os homens. Porém, nos 90, os homens eles diminuíram e as mulheres aumentaram. Já a resposta imunológica celular é mediada por células, que são conhecidos como os linfócitos T, CD4 e CD8. O CD4 ele ajuda a conter essa infecção oportunista e já o CD8 ele vai fazer com que essa célula infectada seja destruída. Nos resultados encontrados, o CD4 foi maior em mulheres idosas quando comparado com os homens e o CD8 foi menor. Então significa dizer que essas mulheres ela pode apresentar uma imunidade prolongada em comparação com os homens. Isso pode ser explicado porque nós mulheres temos mais um hormônio chamado estrogênio e os homens têm mais uma testosterona. E alguns estudos recentes relatam que nós mulheres, o estrogênio ele auxilia nesse aumento da produção de anticorpos e já a testosterona contribui para a diminuição. Então é por isso que os homens estão mais ligados à infecção Covid-19 de forma grave, quando comparado com as mulheres. Cerca de 80% a 85% das pessoas que estão evoluindo para os casos graves atualmente no Sistema Único de Saúde, no SUS, são pessoas que não estão vacinadas ou estão com ciclo vacinal incompleto. Se essas pessoas tomassem a vacina e aquelas populações que ainda não tomaram a vacina busquem tomar, ela tem uma cobertura não só de produzir anticorpos, mas também de produzir uma defesa muito mais duradoura. A hipótese inicial era que os idosos eles tivessem uma resposta imunológica inferior aos jovens. Porém, no trabalho foi visto que não, que essa resposta ela foi igual, porém o acompanhamento foi pequeno. E por que a hipótese que levantamos não foi confirmada? Porque nós pensamos que esse tempo foi menor de acompanhamento e o imunizante ele vai responder de formas diferentes em diferentes populações. E isso pode estar relacionado à etnia, comorbidades, então pode ter interferido. Então fica de sugestão para os próximos estudos que avaliem num tempo maior e que vejam variáveis diferentes. Então o estudo ele é vanguardista no Brasil e também em Sergipe, cria esperança e traz dados científicos irrefutáveis de que a vacina funciona e ela é muito importante para a proteção de todas as pessoas.